Bom, os candidatos à Prefeitura de São Paulo cumpriram a agenda na capital ontem e a corrida eleitoral está cada vez mais acirrada. O Anthony Wells tem as informações. Tabata Amaral, candidata do PSB, visitou o Morro dos Macacos, na zona sul da capital, comunidade que enfrenta a falta de água por conta do clima seco e ar poluído. Ao lado de sua vice, a professora Lúcia França, e do ministro do empreendedorismo, Márcio França, ela conversou com moradores e destacou que a região sofre com inundações e incêndios. Para mim, o Morro dos Macacos simboliza esses inúmeros descasos que vão se somando e que quem está longe, quem está no gabinete não enxerga. Mas quem está aqui tem que lutar diariamente pela sobrevivência e tem que lutar diariamente para poder superar esses desafios todos. Todo mundo aqui é extremamente responsável. E eu, como prefeita, jamais permitirei que alguém esteja numa situação de risco. O que a gente está questionando não é isso. O que a gente está questionando é essa forma desumana que a comunidade é tratada. A gente tem clareza que as pessoas que estão aqui, muitas delas vão precisar de um habitacional, vão precisar de uma locação social, merecem viver numa situação mais digna. Mas parece que a prefeitura acha, e a Edívia traz muito isso, que as pessoas estão aqui porque elas querem. Ninguém está numa ocupação porque quer. Ninguém está numa área de risco porque quer. Já Guilherme Boulos, do PSOL, participou de uma carreata em Cidade Ademar, também na Zona Sul, junto com a vice, Marta Suplicy, que tem aparecido mais na campanha nos últimos dias. À tarde, visitou uma feira estudantil no Expo Center Norte e depois viajou a Brasília, onde gravou material de campanha ao lado do presidente Lula. Durante as agendas na capital, ele destacou a importância dos centros educacionais unificados, os conhecidos CELs, implementados na gestão Marta. Eu quero reafirmar com vocês um compromisso. A Marta criou os CELs e ela fez no governo dela, em que ela criou os CELs, 20 CELs. Esse prefeito foi o primeiro, desde que a Marta criou os CELs, que não construiu nenhum CEL em 4 anos. É um descaso, é uma vergonha, né? Nós estamos aqui, ó, obra que não foi entregue, de CEL que já estava planejado há muito tempo. Então, nós vamos fazer, eu e a Marta, a partir do ano que vem, mais 22 CELs e chegar a 80 CELs na cidade de São Paulo. Hoje são 58, nós vamos chegar a 80 CELs, fazendo 22 CELs nas regiões onde mais precisa. Entregar aqueles que têm obras iniciadas, porque parece que a especialidade desse prefeito é só iniciar a obra em véspera de eleição, que ele não vai conseguir terminar. Já Ricardo Nunes cumpriu a agenda ao lado do governador Tarcísio de Freitas. Os dois participaram do Congresso de Homens da Igreja Nossa Terra. Em discurso, o prefeito fez um aceno ao eleitorado evangélico. Nós que amamos, tememos a Deus, que somos cristãos, a gente quer o bem das pessoas. Em entrevista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de Ricardo Nunes, tanto na TV quanto nas ruas de São Paulo. Tarcísio e Nunes indicaram que tudo vai depender da agenda do ex-presidente, mas afirmam que há tempo suficiente até o primeiro turno, marcado para o dia 6 de outubro. Claro, tem muito tempo ainda para o primeiro turno. Quando a gente pensa aí no espaço de 20 dias, é uma eternidade em se tratando de eleição. Ele vai entrando aos poucos no tempo dele. Já fez uma aparição agora na reunião que houve no Monte Líbano e eu tenho certeza que vai ter uma participação muito importante. Em uma aparição em vídeo durante jantar para empresários na quinta-feira, Bolsonaro reforçou o apoio à reeleição de Ricardo Nunes e disse que ambos sairão vencedores no segundo turno. O prefeito negou ontem que a fala surpresa tenha sido motivada pela melhora dele nas pesquisas. Claro que os outros candidatos também se movimentaram, fazendo campanha. Altino Prazeres, do PSTU, fez caminhada na Zona Norte e foi ao aniversário da União Social dos Migrantes Haitianos, além de se reunir com os operários e artistas. Ricardo Senesi, da Unidade Popular, participou de tribunas populares e de um projeto para jovens. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, fez caminhada e visitou o Santuário Nossa Senhora da Salete, na Zona Norte. João Pimenta, do PCO, deu entrevistas a canais ligados ao partido e teve reuniões internas. A candidata do Novo, Marina Helena, cumprimentou eleitores e fez um adesivaço no estacionamento do estádio Paulo Municipal, Paulo Machado
Otávio de Carvalho, no Pacaembu. Pablo Marçal, do PRTB, tinha compromissos na Zona Leste de São Paulo, mas cancelou a agenda. José Luiz da Atena, do PSDB, não divulgou compromissos oficiais. E claro que a gente segue falando sobre a disputa para a maior cidade do país, para comandar a prefeitura da maior cidade do país, com os nossos comentaristas, já que hoje também tem debate e com previsões de regras mais rígidas, não é mesmo, Mano? Pois é, David. Pablo Marçal prometeu, nas palavras dele, a maior baixaria da história. E a TV Cultura, que promove o debate de hoje à noite, endureceu as regras, proibindo, por exemplo, o uso de adereços como o boné, que Pablo tem usado em todos os encontros com os demais candidatos, e também promete expulsar do debate candidato que, eventualmente, não cumpra as regras do programa. Então, vejamos como será o nível desse encontro. Um ponto curioso é que a gente vê nas últimas pesquisas o fato de que, apesar do Marçal estar protagonizando esses cenários, nesses debates, ele viu a sua rejeição crescer mais do que a sua intenção de voto, o que leva a uma pergunta sobre a sua estratégia. Ele vai manter essa postura que tem gerado tanta rejeição ou vai moderar o seu tom e tentar se mostrar como alguém mais moderado para o eleitor, tentando quebrar essa rejeição? Essa é uma dúvida que pode dar o tom do debate de forma mais ampla. Ao que tudo indica, o prefeito Ricardo Nunes deve jogar quase parado, né? Deve fazer aquela estratégia de parecer o adulto na sala, como fez em outras disputas, e também fica a questão sobre qual será a postura do candidato Guilherme Boulos e de Tabata Amaral, que disputam, no fim das contas, também uma tentativa de convencer o eleitor que não deseja nem a reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes, nem uma eventual vitória de Pablo Marçal, de que teriam condições de vencê-los no segundo turno. Então, vai ser certamente muito interessante acompanhar os desdobramentos dessas últimas reviravoltas nas pesquisas, na estratégia deles hoje à noite. É impressionante a preocupação das autoridades brasileiras, pode-se dizer assim, em criar regulações e proibições nos períodos de campanha. Isso começou com a chamada Lei Falcão, na época do regime autoritário ou militar, porque os militares percebiam que estavam perdendo força a cada eleição com risco de ter menos votos, então criaram um sistema eleitoral onde só aparecia uma foto 3x4 de cada candidato e ele não podia nem falar. Era uma forma de tentar igualar todos ao máximo para a população. E me parece que justamente o que o eleitor precisa é conhecer o candidato exatamente como ele é. Se o Pablo Marçal quer usar um boné à noite dentro de um estúdio, o eleitor que vai saber julgar se ele acha isso favorável ou não favorável, se isso lhe agrada ou lhe desagrada, e poderá escolher como votar dessa maneira. Como bem disse o Mano, o Pablo Marçal veio se mostrando bastante autoritário, bastante agressivo, melhor dizendo, até aqui, e conquistou uma parcela do eleitorado, sem dúvida, aquela que está mais irritada com o sistema como um todo. Mas também está se vendo que ele chegou num patamar e dali não está conseguindo crescer, porque boa parcela da população não quer essa forma mais agressiva. Portanto, ele vai ter que se reinventar, ou possivelmente não cresce mais, e os outros estão crescendo da maneira mais tradicional. O que eu acho fundamental é que o eleitor tenha plena liberdade de poder escolher quem é o seu candidato, vendo ele exatamente como ele quer se apresentar, da forma mais real possível. Mano, sem boné e sem carteira de trabalho, qual vai ser a estratégia de Pablo Marçal, hein? Essa é a questão, né? Porque ele vem apostando tudo no embate entre personalidades. O que fica no ar e depois? E o governo do município de São Paulo, né? E uma eventual gestão. Como debater
propostas que, de fato, impactam a vida do cidadão paulistano. Essa é a grande questão que deveria permear os debates eleitorais. Sem perfumaria e sem um comportamento histriônico, sem esse choque de egos, o que fica em termos de propostas concretas para a cidade de São Paulo?